Olá pessoal, antes de começarmos a estudar o verbo to have, eu queria antes falar sobre o futuro com going to e a construção there is e there are, que são duas construções que utilizam o verbo to be. Vamos lá? Começando aqui com o futuro com going to. Então pessoal, going to é uma forma alternativa de expressar o tempo futuro, sabe, sem utilizar o will. Então, é assim que funciona. Aqui está a nossa sentença. Vou trabalhar no sábado. Seria, em inglês, I'm going to work on Saturday. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando o verbo to be. Em seguida, eu estou colocando going to. Going to E em seguida, eu estou colocando o verbo que eu farei no futuro. work. Veja bem. O verbo to be sempre precederá going to. E o going to, por sua vez, sempre estará precedendo o verbo que eu farei no futuro. É bem mais fácil do que parece. Soa complicado, mas não é. Vou dar um exemplo. Eu vou me aposentar na semana que vem. I'm going to retire next week. O que eu estou fazendo aqui? O verbo conjugado, I am. Nós aprendemos a conjugação do verbo to be no presente. Going to, a partícula que nós estamos estudando aqui para expressar o futuro. E retire, que é o verbo aposentar-se. E aqui temos next week, que é semana que vem. Em português seria aposentar-me-ei na semana que vem. Aqui temos uma outra frase. We're going to marry next month, que seria nós vamos nos casar no mês que vem. Mesma construção. A diferença é que, veja bem, o verbo to be ele será conjugado. O verbo to be que antecederá going to, ele é conjugado. We are going to marry next month. I am going to retire next week. He. Lembre-se que a conjugação da terceira pessoa do singular do verbo to be no presente é is. He is going to study this weekend. Ele vai estudar no fim de semana. Em todos os exemplos, mas o que é interessante sobre going to, em todos os exemplos que eu expressei acima, você pode simplesmente usar o will. Se você não quiser falar he's going to study this weekend, você pode rejeitar tudo isso aqui, toda essa going to e o verbo to be, é só falar he will study this weekend, como nós aprendemos nas aulas anteriores, que já significará ele estudará no fim de semana. Ou seja, se você não conseguir aprender going to, basta utilizar will. Mas se eu posso utilizar will nas situações em que eu estou utilizando going to, para que serve going to afinal? Se você perguntar a um professor, ele dirá que going to expressa maior certeza. Mas eu posso garantir que sempre que você interagir com algum estrangeiro, ele utilizará will em 95% dos casos. E aqui nós temos também uma nota que é importante saber. Na fala informal, é comum que as pessoas façam uma contração de going to, porque são duas palavras, é longo. As pessoas simplesmente falam gonna. Já escutou aquela música Never gonna give you up, never gonna let you down? Então, exatamente, never going to give you up. Mas ele simplesmente fala gonna, porque gonna é uma contração de going to. E aqui nós temos nosso exemplo, I'm going to work. E aqui nós temos nosso exemplo, I'm going to work. Seria que eu trabalharei. Seria substituído por I'm gonna work. Ou seja, gonna é uma forma de reduzir going to. We're going to marry. Nós vamos nos casar. We're gonna marry. Bem simples, você já deve ter escutado várias vezes gonna, porque é muito comum. E agora nós falaremos sobre there is e there are, que é como nós expressamos existir em inglês. Sabe como em português nós falamos tem alguém, tem comida na geladeira, tem alguém falando com você, tem alguém esperando no lado de fora. Ou seja, there is, there are é a forma em inglês de dizer a mesma ideia, existir. Quando o termo there acompanha o verbo to be conjugado, significa existir. A construção que explicitará existir será there mais o verbo to be conjugado. Ela significará existir. O verbo to be sempre ficará na terceira pessoa, mas ele mudará entre singular ou plural. Se existir mais de uma coisa, ficará no plural. Se existir somente uma coisa, ficará no singular. Aqui ele concordará em número, que eu já comentei. Por exemplo, tem um cachorro dentro do carro. Um cachorro é singular, então there is a dog in the car. There is, porque nós lembramos de que a terceira pessoa do singular do verbo to be no presente é is. There is a dog in the car. Tem um cachorro dentro do carro. Mas e se eu disser tem cachorros dentro do carro? Eu direi there are dogs in the car. Se eu disser que tem cachorros dentro do carro no plural, eu terei de utilizar a forma do plural, a forma da terceira pessoa do plural do verbo to be, que será are. There are dogs in the car. Eu posso também expressar a mesmíssima ideia no passado.
Se tinha um cachorro dentro do carro, como é que nós expressamos a terceira pessoa do singular do verbo to be no passado? There was a dog in the car. Bem simples. E tinha um cachorro tinha cachorros dentro do carro, no plural. Como é que nós conjugávamos o plural do verbo to be no passado? Were. Em todas as pessoas é were. Todas as pessoas do plural é were. There were dogs in the car. E também podemos fazer a mesma ideia no futuro. Em futuro é mais simples, porque você lembra que no futuro o verbo to be sempre será will be. Então, terá um cachorro dentro do carro. There will be a dog in the car. Terá cachorros dentro do carro. There will be dogs in the car. Ou seja, o verbo to be é muito importante para conhecer o gerúndio, o particípio. Going to, there is, there are, é um verbo muito importante. Então, eu espero que você tenha gostado. Deixe lá o seu gostei e vamos para o próximo.